Vamos para a nossa parte 1 da nossa quinta aula. Queria falar sobre redução de ordem. Bom, até agora a gente ficou estudando equações diferenciais de primeira ordem, né? Então as nossas equações elas só dependiam de y' e não tinha y duas linhas em lugar nenhum. A gente vai estudar primeiro um tipo de equação de segunda ordem que elas podem ser transformadas em primeira ordem. Basicamente são esses dois tipos de equações, ou seja, são equações que não dependem de y, não depende da função, só depende das derivadas. Então depende da derivada primeira, da derivada segunda e da variável x, que é a variável independente. E também equações diferenciais que não dependam dessa variável x, ou seja, só dependem de y e de suas derivadas. A gente vai ver que para cada tipo de equação desse, a gente consegue, fazendo uma mudança de variáveis, transformar no EDO de primeira ordem que a gente sabe resolver. Então, assim, no primeiro caso, a gente vai ver EDOs que são escritas desse jeito. Então, a gente está supondo que é uma equação diferencial de segunda ordem, seja linear ou não linear, mas que ela não tem uma dependência explícita aí sobre y, só sobre a derivada primeira de y, sobre a derivada segunda e sobre x. Y aqui eu estou supondo que é uma função de x. A gente vai propor essa mudança de variáveis. A gente vai escrever v de x como y' de x. Bom, fazendo isso e derivando mais uma vez ali, a gente deriva lado esquerdo e lado direito, então v' de x é y duas linhas de x. Ou seja, a equação que era y duas linhas igual a f x y' fica, bom, o meu y duas linhas que estava aqui, eu fiz uma mudança de variável e cheguei que agora ele é v', então aqui aparece o v'. O f era uma função de x e de y. Agora o meu f vai ser uma função de x que continua, só que y' é v, porque aqui foi exatamente a mudança que a gente fez. Então, como y' é v, a equação diferencial passa a ser de primeira ordem. Então, assim, como que a gente vai fazer? A gente vai resolver a equação 3, vai achar uma função v, que é a solução dela. Essa função v, para a gente retornar para a função y, a gente tem que resolver esse EDO que motivou a mudança, ou seja, para a gente voltar para y, a gente tem que integrar de novo a v. Só preciso falar alguma coisa sobre as constantes de integração, porque a gente não está com PVIs aqui, né? Está com equações diferenciais. Então, assim, se você resolver a primeira equação, se você resolver a equação 3, você vai achar uma função v, e a gente vai supor que a função v, a gente vai supor não, ela depende de uma constante, né? Tem uma constante de integração aí, que num PVI desapareceria, mas se você está resolvendo essa equação, vai ter uma constante. E aí você vai ter que integrar, na verdade, para procurar a função y, vai ter que integrar essa v de xc, ou seja, com uma constante de integração. E aí você consegue achar a solução geral. Vai ser desse jeito aqui. Ou seja, basicamente o problema é achar essa funçãozinha v, né? Porque achar y é fácil. Você integra o v e vai achar o y. Só que quando você for achar o y, como você vai ter que resolver essa equação aqui em cima, ou seja, y' é igual a v de xc, você vai ter outra constante de integração, que eu denotei aqui para o cetil. Então você vai ter uma constante c e uma constante cetil. Nota que você tem uma equação de segunda ordem originalmente, né? A equação de segunda ordem, ela de fato depende de duas constantes, porque é como se você estivesse integrando indefinidamente duas vezes. Então, na primeira integral indefinida, que é essa resolução da primeira EDO, nasce uma constante, na segunda nasce outra constante. Isso é uma propriedade geral. Se você tem uma equação de ordem k, então a solução do PVI você vai ter que dar k condições iniciais, que podem ser condições sobre a função, sobre as derivadas, e por aí vai. A gente vai ver mais detalhes sobre isso mais pra frente no curso. Vamos resolver esse exemplo aqui.
Assim, as equações que eu coloquei para exemplos de redução de ordem são bem simples, mas o método é bastante geral, apesar de às vezes o método ser meio travado pela dificuldade de resolver as equações. Então vamos lá, a equação é y duas linhas mais 3y' igual a x. Próximas aulas a gente vai ver um método mais simples de resolver essas equações. Mas enfim, se a gente quer resolver fazendo redução de ordem, é simples, você faz a mudança, v igual a y'. Substituindo isso na equação, a gente vai ter v' mais 3v igual a x. E aí essa é uma equação linear de primeira ordem, né? Tá, equações lineares de primeira ordem a gente já sabe resolver. Basicamente você vai usar um fator integrante aqui. E a gente já viu que a solução desse tipo de equação sempre é desse jeito aqui. Então achei a expressão completa para v de x. Como que eu saio da v e vou para y? Eu simplesmente resolvo aquela equação diferencial que está aqui em cima, né? y' de x igual a v de xc. Resolvendo essa equação diferencial, basicamente estou integrando isso aqui, e aí acho a minha y de x que depende de outra constante. Então é basicamente isso, você faz a mudança, lembrando de que tem que aparecer as constantes de integração aí, e depois resolve a EDO só para voltar para a variável original, né? Para a função original que estava na equação. Bom, o outro tipo de... tem um exercíciozinho aqui sobre isso, então façam depois aí. Vocês vão ver que às vezes aparece alguma dificuldade adicional aí nesse processo. E o outro tipo de equação que a gente vai usar essa ideia de redução de ordem para tentar resolver são equações que a gente está procurando uma função y que depende de x, mas a EDO em si não tem dependência em x. Bom, nesse caso a coisa é um pouco mais complicada. Em particular, a mudança de variável não vai ser tão óbvia. A gente vai até começar mais ou menos do mesmo jeito. Então assim, a gente vai chamar v de x da derivada de y. Tudo bem, a derivada de y aparece na equação, então isso aqui supostamente vai simplificar um pouco a equação. Quando a gente faz isso, o v' de x, que é o y duas linhas, vai ser igual a g de quem? Bom, vai ser igual a g de y, só que g aqui, as entradas delas são y, tem esse y' aqui. O que vai acarretar para a gente que aqui na nova equação diferencial aparece esse v de x. Então, a equação continua sem ter o x, né? E você tem várias outras variáveis. Você até colocou uma variável nova aí e não resolveu o problema de não ter o x. Então a gente vai fazer a estratégia seguinte. Bom, temos uma equação que é basicamente v' igual a g de yv. A gente vai pegar essa equação aqui e vai pensar assim, olha, eu tenho v', então a função que eu estou procurando é a função v. Eu tenho do lado direito uma função que depende do v e depende de uma outra coisa, que é um y. Então a gente vai supor que agora a variável independente é y. A gente vai supor que as nossas funções dependem de y. Fazendo isso e usando aqui a regra da cadeia, então a gente tem esse dv dx, né, que está do lado esquerdo. Se o y é a variável independente, a gente vai trocar essa variável independente x aqui do dv dx pelo y. A gente faz usando a regra da cadeia e chega que dv dx é v vezes dv dy. Bom, substituindo isso na equação anterior, a gente vai trocar então o v' por v dv dy. E no lado direito, agora a gente tem f de yv, como a gente já tinha, só que agora a derivação é com respeito a y. Então, olha, esse termo aqui é um dv dy, e aqui a função depende de yx. É um truque estranho, mas vocês vão ver que ele funciona muito bem. Bom, e formalmente ele é perfeito. A gente tem a opção, chegamos na equação de primeira ordem, né? Aí resolvemos usando qualquer método para resolver a equação de primeira ordem. Bom, qual método? Qualquer um que você conseguir, porque na prática você chegou na equação de primeira ordem, essa v dv dy igual a f de yv, ela pode ser uma equação complicada.
Suponha que você conseguiu uma solução. Então você conseguiu uma solução v de y. Se você achou uma solução qualquer, você vai achar y resolvendo esse EDO. Tudo bem, v de y pode ser uma função complicada, mas a EDO é simples. Vantagem dessa equação, ela é separável. Você pode passar isso aqui para uma forma diferencial e achar facilmente uma solução implícita para a equação. Um exemplo disso, de novo, né, o exemplo está com uma equação muito simples, só para vocês entenderem o processo. A gente quer resolver y duas linhas mais y igual a zero. Essa equação não tem, o x não aparece de forma implícita, o x não aparece de forma explícita, né? Não tem a dependência na equação do x. Vamos fazer a mudança que a gente propôs, então vamos chamar v de y'. Se a gente faz isso, então, ou seja, usando a mudança que a gente está fazendo sempre. Então, y duas linhas é v vezes v'. Substituindo a equação, a gente vai trocar esse y duas linhas aqui pelo vvy. O y continua igual e isso é zero. Ou seja, a equação vai ficar v dv dy igual a menos y. Essa equação é separável. Por sorte, isso não vai acontecer sempre. A gente passa aqui para uma forma diferencial. E bom, achamos uma equação separável. A gente vai conseguir resolver. Essa em particular é fácil de resolver. Feito isso, você vai ter encontrado a função v. V que depende de y. Aí você vai ter que passar por uma função y que depende de x. Aí é só fazer a mudança de variáveis, desfazer a mudança de variáveis, resolver um EDO, como estava no slide anterior, que você vai conseguir fazer isso. Como exercício aqui, tem um problema um pouco mais complicadinho. Esse já é um exercício que, tradicionalmente, ele tem que envolver essa mudança, essa redução de ordem. Vocês vão perceber o seguinte, essas equações que não têm a dependência no x lá, explícita na equação, elas são um pouco complicadas. Então você vai ver muito termo parecido com isso aqui, esse y' ao quadrado. Porque esse método ele funciona para uma classe restrita de equações. Em particular, ele funciona para esse tipo de equação, que é quando você fizer uma mudança de variável, você cai em alguma coisa que você reconheça. Então, esses termos ao quadrado, termos ao cubo, eles são muito bons para você usar uma regra da cadeia e cair sempre na equação de Bernoulli. E é o que dá para acontecer nesse caso aí. Bom, então a primeira parte da aula era basicamente isso. Eu queria falar sobre redução de ordem, como transformar uma EDO de segunda ordem numa equação de primeira ordem. Tem dois exercícios aí para vocês fazerem. O próximo vídeo vai ser o que eu chamei de parte 2 da aula 5, com algumas aplicações, modelagem, basicamente duas aplicações legais, que é o teste carbono 14, né, como que ele funciona em termos da equação diferencial, e sobre resfriamento de corpos, ou seja, quando tem um crime, como que esse pessoal da perícia fala que o crime aconteceu há, sei lá, 7 horas atrás. Basicamente resolvendo o EDO. Então, vamos ter uma parte CSI do curso aí. É isso, pessoal. Valeu.